Sou sócia fundadora da Gelt Investimentos com a Ana Paula Guetá, que está aqui comigo. Antes de apresentar a Mariana, eu acho que é importante contextualizar quem é a Gelt e por que a gente está fazendo esse evento. Porque algumas pessoas perguntam, poxa, vocês são de mercado financeiro, vem um evento desses que não tem absolutamente nada a ver com o negócio de vocês. Então, primeiro, quem é a Gelt? A Gelt é um escritório de assessoria de investimentos que hoje trabalha com as plataformas tanto do Bank of New York Mellon quanto da XP Investimentos. Ana Paula, conta até um pouquinho da nossa história. A Gelt começou, na realidade, anterior ao início da Gelt, começa o meu relacionamento com a Patrícia, que é um relacionamento longo. Aí a gente já trabalha juntas há 25 anos. Acho que eu convivo com ela mais do que com a minha própria família, marido e filhos. E foi um casamento que deu muito certo. A gente passou trabalhamos juntas no Banco Icatu, depois fomos para o BBA. Em 2003, fundamos a Gelt, que é uma empresa de assessoria de investimentos para clientes com um perfil um pouco mais private, para ter um atendimento mais personalizado. Hoje, a gente cuida de uma carteira de aproximadamente 1,7 bilhões de reais e atendemos clientes pessoa física e pessoa jurídica. Temos um número de clientes na ordem de 700 clientes, na realidade, e é um serviço totalmente voltado para atendimento personalizado para as carteiras de nossos clientes. E a gente tem feito, nas últimas 3 semanas, a gente começou fazendo lives totalmente voltadas para o mercado financeiro, com grandes gestores, falando de economia, falando de mercado, bolsa, renda fixa. Depois de 2 semanas dessas lives, a gente percebeu que os clientes estavam com necessidade de outras lives que fossem não diretamente ligadas ao mercado financeiro, mas de outros setores. Aí a gente partiu para fazer live. Fizemos lives com médicos sobre o terceiro setor, varejo, franchising. Então, a gente deu uma diversificada e muitas amigas minhas começaram a me pedir a fazer lives mais associadas, não às coisas ruins da crise, mas assim, como é que vocês poderiam fazer alguma coisa para ajudar a gente nessa crise, independente de estar vinculada à Gelt ou não. Quando a gente começou com a história das lives, o objetivo era levar informação relevante para os nossos clientes. Eu acho que informação nessas horas é importantíssima. Aí, quando pediram isso, eu falei, gente, como é que a gente vai fazer um negócio que não tem nada a ver com o nosso business? Eu falei, Ana Paula, não tem problema nenhum. A gente conversou, porque, na verdade, o que a gente está levando é uma ajuda para as pessoas. E isso você pode fazer em qualquer momento da sua vida. A história da Mariana é uma história que eu acho muito bonita, porque a Mari, assim, é uma advogada excepcional, formada em Direito Tributário Internacional, trabalhou lá fora durante muito tempo e, num determinado momento da vida dela, ela virou a chave, falou, não é nada disso que eu quero, repensou, não é isso, Mari? Repensou a vida, falou assim, não, eu quero fazer uma coisa completamente diferente e o trabalho dela hoje é de ajudar as pessoas. Então, quando me pediram isso, eu falei, gente, melhor pessoa para isso, para estar falando aqui hoje, a Mariana Cunha. Até o tema foi ela que pensou e que casa muito com uma demanda que eu tive de muitas amigas minhas que falaram, olha, em casa está um inferno, é marido, é filho, são os empregados, são pessoas que você tem que conviver o tempo todo. Até diferente, eu e a Ana Paula, a gente convive há 25 anos, a gente agora está sem conviver, né? Porque a gente não se vê há um mês, estamos no caminho oposto. Mas, assim, aquelas pessoas que fazem parte da sua família, que você costumava ver quando acordava de manhã à noite, agora está tendo que conviver o tempo todo, Mariana, a palavra está com você. E agora? Boa noite. Não consigo ver exatamente quem está aqui. Sou um pouco novata no Zoom. Geralmente eu falo com o meu público pelo Instagram, mas é uma grande felicidade estar aqui. Adorei o convite da Patu e da Gelt. E, pois essa é a grande pergunta, né? A gente tem 2 tipos de situação. A gente tem ou as pessoas que passaram a conviver com uma intensidade que não estavam acostumadas, ou a gente tem pessoas que estão sofrendo pela distância e que também não estavam acostumadas. Então, não foi nenhuma surpresa para mim saber que na China, né, onde essa bagunça começou,
que depois que eles conseguiram controlar a pandemia, o número de divórcios na China disparou. A gente sabe que teve outros países do mundo tiveram números de violência doméstica crescendo assustadoramente. Então, é um momento difícil sobre qualquer ângulo que você queira analisar. Tem gente com problema de saúde, né? Agora a gente parece que a gente está na escolha de Sofia. Eu coloquei isso hoje. Ou a gente continua no isolamento e sofre terrivelmente na parte financeira, ou a gente libera, né, para que as pessoas voltem a trabalhar, e aí a gente sofre terrivelmente na parte da saúde. Então, não importa em qual grau, né? A gente pode estar com a nossa casa aqui com uma rotina aparentemente normal, mas a grande verdade é que não está normal para ninguém. E até o momento em que você assiste o noticiário que mostra isso tudo, do minuto em que ele começa até o minuto que ele termina, não tem como você desligar ali a televisão e sentir como se nada tivesse acontecendo. Então, todos nós estamos sendo impactados, em maior ou em menor grau. E eu pensei, então, em falar 2 assuntos hoje, porque a gente tem que aprender a, não vou chamar contornar essa situação, mas a gente tem que aprender a lidar com essa situação de uma forma um pouco mais consciente, uma forma um pouco mais sábia. Porque se a gente continuar no piloto automático ou sem uma consciência da nossa comunicação, dos nossos relacionamentos, da forma como a gente trata o outro, o que sempre funcionou, talvez não funcione mais porque as circunstâncias estão completamente alteradas e a gente está sob pressão. Então, por isso eu aceitei falar aqui hoje, porque eu acho que sempre é muito relevante para qualquer pessoa, não importa a área de trabalho, de atuação, e nem importa a situação específica daquela casa. E também para contar um pouco, né, de como é que eu vim parar nesse lugar. Como a Patu falou, eu tinha uma carreira corporativa bastante consolidada, mais de 20 anos de direito tributário, era sócia de uma das grandes empresas de auditoria há quase 10 anos. Fiz mestrado lá fora, sou advogada em Nova York, trabalhei 3 anos em Nova York, trabalhei 2 anos em Houston, minha carreira estava ótima. Estava tudo bem, obrigada, até que um dia Tony Robbins cruzou meu caminho. E quando eu percebi que a vida que eu tinha escolhido para mim nada mais era do que aquilo que eu aprendi, né, a ser uma mulher independente, bem-sucedida, profissionalmente completa, etc e tal, assim, eu achei que eu estava fazendo o certo, eu achei que aquilo ali era a minha vida e eu não via como agregar mais nada, eu não via como mudar. E a grande verdade é que os meus relacionamentos estavam sofrendo. Eu já estava no fim do meu 2º casamento, quando o Tony Robbins surgiu na minha vida, e nunca passou pela minha cabeça que eu tivesse fazendo alguma coisa errada. Na minha cabeça, assim como eu era uma profissional brilhante, eu era brilhante em todos os aspectos. Era o que eu pensava. E foi um grande acordar, um grande despertar. Eu consegui perceber que, na verdade, eu errava muito. Então, esses 2 assuntos que eu vou trazer hoje, que eu vou falar sobre eles hoje, foram assuntos especificamente onde eu errei muito. E eu não consegui aprender sozinha. Eu só consegui enxergar, eu só consegui perceber quando alguém me ensinou esses conceitos. Então, o Tony Robbins foi a porta de entrada. Depois eu fui estudar nos Estados Unidos com Richard Bandler, o criador da programação neurolinguística. Eu fui 3 vezes à Índia para uma universidade espiritual. Então, eu tentei cercar de todos os lados que eu podia esse novo viés de desenvolvimento humano que me preencheu de tantas formas. Então, eu larguei minha carreira. Eu cofundei uma ONG logo em seguida e fiquei
praticamente 2 anos só dedicada à ONG, ajudando mulheres e pessoas em geral vítimas de abuso sexual, estupro, etc. Pessoas em situações muito difíceis, traumas muito grandes. Fiquei 2 anos me dedicando à ONG e ali eu percebi que realmente as pessoas conseguiam mudar e a transformação era possível. Aí eu decidi que eu queria fazer isso para o resto da minha vida. Então, depois da ONG, eu abri a minha própria empresa, que é o Projeto Pense, que já existe há 2 anos também. E comecei a fazer workshops e venho na internet toda semana compartilhar um pouco desse conteúdo que eu tive o grande privilégio de poder estudar. E é isso que eu venho fazendo. Especificamente agora, né, nessa pandemia, eu sou parte de uma ação que está ajudando as favelas no Rio. A gente já completou a meta 1 de um grande projeto de arrecadação. Foram 1.300 famílias atendidas. Agora, a próxima meta 2, que está começando hoje, inclusive, são 10 mil famílias que a gente pretende atingir. Então, essa sou eu, assim, num resumo de 2 minutos. E vamos falar, então, sobre esses pontos que eu era completamente cega, eu não poderia imaginar que eu estivesse fazendo errado. E eu tenho certeza que isso está acontecendo dentro de cada casa hoje, porque todos nós estamos sob pressão. Seja porque temos que cuidar da casa de uma outra forma, seja porque agora tem aula online e a gente, além de trabalhar, tem que acompanhar o filho na tarefa. Quando é mais de um filho, é mais difícil ainda. Então, estamos sobrecarregadas, fato. Tony Robbins ensina um conceito das necessidades humanas que ele diz o seguinte: nos 40 anos de carreira dele, trabalhando com milhões de pessoas, ele percebeu que todo comportamento humano, ele tinha como pano de fundo alimentar uma dessas 6 necessidades. Então, ele fala, as pessoas escolhem formas diferentes de alimentar essas necessidades. Mas, no fundo, as necessidades são as mesmas. E a primeira necessidade fundamental do ser humano é a necessidade de segurança ou certeza. É aquela ilusão, né? Porque a gente não pode ter certeza em relação a nada, mas a gente tem que sentir que tá tudo bem na nossa vida. Então, sem a necessidade de segurança e certeza muito sólida, você não consegue praticamente funcionar bem em nenhuma outra área da sua vida. Uma doença muito grave, alguém que tenha perdido o emprego, alguém que perdeu a casa, enfim, qualquer evento que seja forte o suficiente para que você perca o chão, é um abalo grande nessa necessidade fundamental de sobrevivência do ser humano, e quando isso acontece, todo o resto sai de foco. Todo o resto vira um pouco secundário. Eu tive um episódio na minha vida onde eu experimentei isso de perto em 2005, quando eu perdi um bebê com 8 meses de gravidez. Então, eu sei exatamente o que é perder o chão. E eu sei exatamente como você fica não funcional em relação a todas as outras coisas. Elas perdem a relevância, né? No contexto de uma ameaça grave à segurança e à certeza de que amanhã está tudo bem. E o que a gente está vivendo hoje, nesse momento, é um abalo coletivo nessa segurança ou certeza em relação ao dia de amanhã. Então, a gente está vivendo um medo coletivo e uma insegurança coletiva em relação ao que vai acontecer. Isso, por si só, já é suficiente a nos deixar num lugar de tensão e de medo que, mesmo que não esteja nos afetando diretamente, a gente está mais tenso. Algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos. Mas o que acontece quando essa necessidade, né, quando essa necessidade de segurança ou certeza, quando ela está abalada, é que a pessoa se coloca num estado de tensão permanente, como se ela estivesse sendo de fato ameaçada, né? Imagina nosso cérebro, que foi programado há milhões de anos atrás para nos proteger do tigre na selva.
a nos colocar em alarme em situações de estresse, imagina que para alguns de nós, hoje, o cérebro está exatamente nesse lugar do estresse, como se a gente estivesse sendo prestes a ser atacada por um tigre. Então, para algumas pessoas, está sendo muito difícil. E o que acontece quando você está num lugar de estresse, de tensão, de cansaço, é que você perde a capacidade de se comunicar bem. Tony Robbins fala uma coisa que eu adoro, que é o seguinte, ele fala que toda comunicação, ela é ou um pedido de ajuda ou uma resposta amorosa. Que não existe uma terceira hipótese. Qualquer coisa que você fale ou que alguém fale para você se encaixa ou num pedido de ajuda ou numa resposta amorosa. Então, se for um pedido de ajuda, você pode substituir por um por favor. Uma resposta amorosa você pode substituir por um obrigada, quando não fica claro qual dos dois a gente está falando. Aí você deve estar me perguntando, mas e um ataque, um conflito? Essa é a questão. A gente está mais vulnerável tanto a ouvir ataques quanto a ser atacar, a atacar. A gente pode estar passando por uma extrema dificuldade dentro da nossa casa. Assim, imagina uma mulher sobrecarregada. Qualquer coisa que ela já está ali no limite, qualquer coisa que aconteça fora do controle, aquela pessoa já está cansada. Ela vai responder rispidamente, ela vai responder atravessadamente. Do tipo, cara, tudo comigo, por exemplo, estou dando exemplos, tudo comigo, se eu não fizer nada nessa casa, nada funciona. Se eu não fizer tudo nessa casa, nada funciona, ninguém decide nada. O que mais que a gente pode estar vivendo agora? Você não me ouve, você não me escuta. Falo com você 10 vezes, você não me ouve, parece que eu estou falando com as paredes. Você é um imprestável, você não me ajuda. Se alguém tiver algum comentário para me ajudar aqui com exemplos práticos que estejam acontecendo, de conflitos dentro de casa, pode colocar aqui no comentário que eu comento, que vai me ajudar. Podem botar no bate-papo. Podem botar que eu consigo ver aqui. Então, a gente está num momento em que esses pequenos ataques ou críticas ou reclamações que vêm com a aparência, né, de um conflito, elas provavelmente vão ser mais frequentes do que elas eram antes. Tá um aqui já, sei bem o que é isso. Todas as casas vão passar por isso. Isso não é privilégio de uma ou outra casa, isso não quer dizer que a sua relação é boa ou é ruim. Isso significa que a gente está no momento em que a gente está com a segurança ou a certeza abaladas, a gente está mais tensa, a gente está mais cansada e é muito comum que saia alguma coisa que você sentiu, mas que você verbalizou de uma forma que saiu como um ataque. Pois bem, as mulheres são mais sobrecarregadas. Pois é, parece que sim. Então, assim, a gente tem que se segurar, porque quem de nós, né, não tá criticando ou reclamando ou pedindo mais apoio, alguma coisa assim. Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte: quando alguém vem com essa crítica, uma crítica, você não me ouve. Já pedi 10 vezes para você ir no mercado e você não me ouve. Já pedi 500 vezes para não botar a caixa dentro de casa sem passar o álcool e você não faz. Já pedi milhões de vezes para guardar a roupa suja, botar no cesto e você não bota. Já pedi milhões de vezes para você fazer seu dever de casa e você está enrolando. Pois é, a crítica é um pedido de ajuda? Sim. Esse é o ponto. Quando você faz uma crítica, ou você ataca, ou você reclama, o que está acontecendo? Você está comunicando algo que não está funcionando, só que a embalagem que vai, né, essa comunicação, é uma embalagem feia. É uma embalagem negativa, porque ela está afetada pela emoção, pela tensão
da conjuntura do momento. Então, para quem ouve, a primeira coisa que quem ouve faz é se defender desse ataque. Você não bota roupa suja para lavar? Cara, claro que boto. Que roupa? Você está reclamando dessa uma meia aqui que eu deixei do lado de fora? Estou fazendo milhões de coisas. Tudo você reclama, você é uma chata. Percebe que se numa comunicação, quando um critica, o outro imediatamente se defende, começa uma disputa de quem tem os melhores argumentos, quem tem mais evidências, quem está certo, quem está errado. O grande lance é você perceber que não importa quem está certo, quem está errado. A gente não vai discutir se deixar uma meia do lado de fora é relevante o suficiente para se causar uma briga ou não. Não tem certo, não tem errado. Quando você ouve uma crítica, o que você precisa fazer é, ao invés de você automaticamente se sentir na obrigação ou no dever de se justificar e colocar o seu porquê e contra-atacar, se for possível, melhor ainda, né? Se eu puder contra-atacar, melhor ainda. Tá falando de mim? E você que não fez isso, isso e aquilo? E aí isso vira uma briga sem vencedor. Os dois perdem. E vai ser uma medição de forças, né? De quem fala mais alto, quem tem os melhores argumentos. Quem se cala primeiro. Isso não é resolução de conflito e isso não é consenso. O maior desafio da comunicação é a presunção de que ela está acontecendo. Todo mundo aqui já brincou de telefone sem fio. E em 100% das vezes, a frase que começa o telefone sem fio nunca é a frase que termina. O telefone sem fio, a mensagem é alterada todas as vezes. E seja com comunicação verbal, né, um falando no ouvido do outro, seja comunicação não verbal, um imitando os gestos do outro. Não sei se vocês já viram isso na internet. É fantástico de ver que o que começa é completamente diferente do que termina. O problema é que poucas pessoas percebem que, mesmo entre duas pessoas apenas, existe um enorme telefone sem fio. Porque o que eu senti, o que eu pensei, o que eu falei, o que você ouviu, o que você acha que eu falei, o que você interpretou do que eu disse, isso é um telefone sem fio entre duas pessoas apenas. Porque existem todos os filtros que são como se fosse uma impressão digital, né? Cada pessoa tem seus filtros, cada pessoa tem suas experiências de vida, seus valores, seus princípios, suas experiências. Então, você falar alguma coisa e assumir que o outro entendeu o que você queria dizer, por mais claro que você acha que você foi, isso é uma enorme presunção. Então, quando eu falo, você não me escuta, como eu posso assumir que a outra pessoa está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que exatamente está incomodando se a minha verbalização é você não me escuta, uma crítica. Se o outro parar e falar, mas como não? Eu estou com você aqui 24 horas por dia, por que eu não te escuto? Claro que eu estou aqui, é só me chamar. Se defendeu. Então, a pessoa não teve a oportunidade de descobrir o que de fato eu estou sentindo para falar, você não me escuta. Então, nesse momento de tensão, antes da gente responder, se defender, argumentar, a gente precisa checar se a gente entendeu qual é a mensagem. E a gente só entende a mensagem quando, ao invés de colocar ao seu lado, a gente investiga mais sobre essa mensagem. Então, você não me escuta? Poderia, por exemplo, ser, sei lá, tempo. Então, eu deveria perguntar, por que você está falando isso? Eu não estou ficando com você o tempo suficiente? Tentei perceber se o que está por trás do você não me escuta é falta de tempo. Não tem nada a ver com tempo. Bem, então essa eu descartei.
Então, eu vou a outra. Por que você está falando isso? Você tá sentindo que eu não estou entendendo o que você está tentando me falar? Ou você está sentindo que eu não estou levando em consideração a sua opinião? Tem milhões de hipóteses do que pode ter acontecido ali, do que a pessoa sentiu para ter falado, você não me escuta. Vou dar um exemplo. Você não me ajuda em nada. Você não me ajuda em nada. O que isso pode significar? Pode significar: eu estou sobrecarregada. Eu queria dividir mais as tarefas com você. Eu não estou dando conta. Pode ser, eu dormi mal. Podem ser milhões de coisas. Só que a pessoa, ao invés de rebater, ela tem que ter a capacidade de não rebater e tentar perguntar e tentar investigar o que essa pessoa que falou sentiu, né, que atacou. O que ela sentiu para ter falado aquilo. Porque na hora que você identifica o que a pessoa sentiu, você não me escuta. Vamos supor que fosse tempo. Tá faltando tempo juntos. Na hora que a pessoa identifica o que a pessoa sentiu para falar aquilo, ela automaticamente identifica qual é a necessidade que está faltando. Ela identifica exatamente o que está faltando. Então, se é tempo, ao invés de começar uma briga do por que você não me escuta e isso virar um bate-boca, se a pessoa consegue identificar que o que está faltando é tempo, ela pode falar: então vamos combinar uma coisa? Depois do jantar, todo dia, a gente vai sentar só eu e você, meia hora, para a gente conversar o que você quiser. Mari, Oi, Patu. Deixa eu só te interromper nisso. Bom, mas claro como é que a gente identifica no outro o que está faltando? Porque tem 1 milhão de hipóteses. É correto você perguntar? Você não me escuta. Pergunta. Para e fala: mas por quê? Onde está o problema? É isso? Mas não, cuidado com essas perguntas abertas, porque provavelmente o outro também não está acostumado com esse tipo de pergunta e ele não vai conseguir. Ele não consegue nem ele identificar, né? Exatamente. Você tem que ir testando as hipóteses. Vai testando. Vê se é isso, vê se é aquilo. Porque se você deixar a pergunta aberta demais, provavelmente o outro não vai saber exatamente o que é que está incomodando. Ele só sabe que incomodou. Mas na hora que você acertar o que incomodou, ele vai saber. Na hora que eu propuser, por exemplo, então vamos fazer o seguinte: a gente meia hora depois de jantar, a gente senta e conversa, só eu e você, tá bom? Se aquilo é o que a pessoa estava pedindo, sentindo falta, na mesma hora ela vai se acalmar e vai falar: é isso que eu preciso. Então, ao invés de responder, a grande sacada é você, através da pergunta, identificar o que a pessoa sentiu para que você possa identificar o que faltou para ela. E aí você pode pensar, aí sim você caminha em direção à resolução do conflito, que é achar alguma ação que você possa fazer e que para o outro também esteja bom, onde você vai alimentar essa necessidade que está faltando, seja ela qual for. Se tiver algum exemplo de algum ataque, né, alguma coisa que soou como um ataque, a gente pode caminhar aqui através de algum exemplo que tenha acontecido em alguma casa. Aqui tem do outro te achar sarcástico. Ai, desculpa, eu abri aqui. De o outro achar sarcástico? Não, você tem que ter uma postura para que o outro não te ache sarcástico, né? Se a outra pessoa achar que você está sendo irônico ou sarcástico, aí ela vai atacar mais ainda. Porque o que está faltando não vai ter um elemento a mais que é: nossa, ele me tratou com sarcasmo. Então, tem o risco da pessoa entender como sarcasmo se você se colocar de uma forma sarcástica. Agora, se a tua intenção for verdadeira de fato, abrir o espaço para entender o outro, ao invés de se defender, vocês vão caminhar juntos. E é muito interessante você perceber se está funcionando ou não. Quanto mais
uma pessoa tem a sensação de que ela não está sendo compreendida, mais alto ela fala. É como se o cérebro pensasse, né, imaginasse que existe uma distância física e que a outra pessoa não está te ouvindo e você começa a falar mais alto e mais rápido. Daqui a pouco está berrando. Então, quando a pessoa está berrando ou está falando cada vez mais alto, você pode ter certeza que não está funcionando. Porque o cérebro dela está entendendo que a distância está aumentando entre vocês. Para você saber se ela te interpretou bem quando você fez a pergunta, é exatamente se o tom de voz começa a ficar mais lento, começa a voz a ficar mais baixa. Pessoas que se entendem intimamente, né, bem, elas sussurram. Elas às vezes não precisam nem falar. Então, quanto mais a sua voz vai ficando mais calma, mais baixa, é um sinal de que a outra pessoa está sentindo a proximidade acontecendo. Ou seja, está se sentindo compreendida e entendida. Então, para você saber se o outro interpretou como sarcasmo ou não, é só você perceber o tom de voz e a forma de falar. Quanto mais alto, mais violento, mais agressivo, maior é a sensação de que ela não está sendo compreendida e que vocês estão absolutamente em lados opostos. Quanto mais calma, mais baixa, mais devagar for a comunicação, é a sensação de que vocês estão entrando em acordo e que vocês estão se entendendo. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem. Patu, lê para mim, porque se eu abrir o chat, eu perco vamos lá. Imagem. E quando a própria pessoa não sabe o que quer ou quer do outro? Desculpa, eu perguntei errado. E quando a própria pessoa não sabe o que quer ou quer do outro? Não, ela não sabe o que ela quer de si mesma ou o que ela quer do outro. Sempre tem alguma coisa que está faltando. Quando você fala atravessado, a primeira coisa que você tem que entender é que você está pedindo ajuda. Você está pedindo para que alguma coisa seja diferente do que está acontecendo agora. Talvez você não saiba de primeira. Por isso que quem pergunta tem que ter a perspicácia de ir testando. Porque, de fato, às vezes a pessoa não sabe por que ela está nervosa. Mas aí, na hora que vem a oferta de algo que te soa bem, você vai aceitar. E você vai se acalmar. Se a gente soubesse verbalizar tudo que a gente precisa de cara, seria muito fácil a convivência. Mas o problema é que a gente não sabe. A gente só sabe que alguma coisa está incomodando e a gente às vezes não sabe o quê. Então, quem está respondendo é que tem que ter a habilidade de aprender a ouvir. E ouvir significa fazer perguntas boas o suficiente para que na hora que você tocar num ponto que é relevante, a outra pessoa consiga identificar e consiga dizer, isso vai funcionar. Tá bom, vamos fazer assim. Tem mais pergunta aí, Patu? Não. Não, tem. E quando queremos criticar algo que a outra pessoa está fazendo? A crítica é um pedido de ajuda. A crítica é um pedido de ajuda. E quando você quer criticar alguma coisa, quando algo não está funcionando para você, a melhor forma de fazer isso é, obviamente, não agressivamente, né? Porque quando você é agressivo, você já coloca o outro em alerta, né? O outro já entra em fight or flight. Então, muitas vezes, ele perde a capacidade de te ouvir na largada, porque ele já entrou em modo defesa. Uma pessoa em modo defesa, ela perde a capacidade de ouvir. Então, se o outro entrou no modo defesa, você já sabe que é melhor parar aquela conversa ali e começar outra hora. Porque ela não tem capacidade de te ouvir enquanto o cérebro dela pensar que ela vai ser atacada por um tigre a qualquer momento. Esqueci qual era a pergunta. Qual era mesmo, Patu? Repete para mim. Entrei aqui nesse quando viés. A gente quer criticar alguma coisa que a outra pessoa quando você quer criticar mesmo. Primeiro você toma cuidado com o seu tom de voz, né? Para que você não dispare todos os alertas do outro. E você pode colocar a sua crítica colocando esses dois elementos. Vamos pegar o meu exemplo. Você não me escuta.
Ao invés de eu falar, você não me escuta, eu posso falar o seguinte, eu tô me sentindo muito sozinha, porque eu tô com todas essas tarefas acumuladas e eu preciso de 15 minutos com você, só com você no final do dia. Toda maneira que fala e coloca, né? É uma crítica, só que é uma crítica com uma roupinha mais bonita. Eu posso estar sentindo exatamente a mesma coisa do que a pessoa que falou, você não me escuta. Só que eu tive mais consciência da forma em que eu falei isso. Então, você pode criticar à vontade. Se tem alguma coisa que não está funcionando, você pode e deve falar. E isso aqui não é para não impactar o outro, né? Você vai impactar. Só que é para ter consciência da forma como você impacta o outro. Principalmente se o outro for uma pessoa que não sabe nada de desenvolvimento humano, nem nada. Porque uma pessoa que não sabe nada disso, ela se sentiu agredida, ela vai bater de volta. 99% das pessoas, na hora que elas são criticadas, ou elas se defendem ou elas criticam de volta. E elas não conseguem perceber que tem uma mensagem por trás daquela crítica, que é um pedido de ajuda. Tem então, você comentário aqui falando que tem que ter muito equilíbrio para ser assim, como você está colocando. Não é equilíbrio, isso é treino. Não é equilíbrio. O que eu estou falando, vocês acham que eu estou imune ao que tá acontecendo? Óbvio que não. Óbvio que não. Só que eu já me treinei o suficiente para saber que eu não posso rebater de cara. Que nem no mundo corporativo, quando você recebe aquele e-mail e você sabe que você não pode responder, que você tem que esperar o dia seguinte, porque se você responder naquela hora, vai dar M. Mesma coisa. Você não precisa ter equilíbrio, você precisa ter consciência de que aquilo, da hora que desceu atravessado, segura e percebe o que está por trás da mensagem. O famoso porque conta até 10. Todos nós somos capazes de fazer isso. Oi? O famoso conta até 10, se acalma, se coloca no sapatinho da pessoa e depois vê como é que vai ficar. E vai atrás do sentimento do outro. O que esse... E percebe que você não tem o chapéu do juiz. Você não está julgando se ele tem motivo ou se ele não tem motivo para falar aquilo. O que importa é que se ele falou, ele sentiu. Então, você não é o juiz para saber se o que o outro sentiu está certo, está errado, está exagerado, está tempestade em copo d'água. Eu estudo comportamento humano. Mulheres, só pelo ciclo dos hormônios, elas já são assim a tempestade em pessoa. Então, imagina uma mulher, né? Já é. Então, se o homem não tiver a compreensão de, além do que já é natural da mulher, ainda conseguir ouvir, porque existe uma pandemia acontecendo, vai ser briga. Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: isso tem a ver com comunicação não violenta? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Esse é uma combinação dos ensinamentos da comunicação não violenta com as necessidades humanas do Tony Robbins. E a gente tem quanto tempo mais, Patuca? Eu queria falar de um outro ponto ainda. Tem 20 minutos, mas hoje é sexta-feira à noite, a gente pode... Hoje é sexta-feira. Não precisamos também finalizar britanicamente. E tem uma outra pergunta que eu já vou colocar, de repente você responde junto, Mari. Sair de cena temporariamente pode ser uma solução? Se afastar, depois voltar? O problema é que agora não tem muito como sair de cena, né? Vão te achar lá no outro quarto, na sala, não tem muito como no banheiro. Sair de cena tá difícil, né? Assim, eu vou ali no banheiro e já volto. Se você precisa sair de cena para conseguir recuperar o seu centro, sim. Agora, homens adoram sair de cena. Quando a mulher começa, a primeira reação do homem é sair. A pergunta foi de um homem, tá? Provavelmente, o homem que fez a pergunta, você provavelmente está acostumado a lidar com conflitos dessa maneira, né? Saindo e esperando a sua mulher ficar mais calma para você poder voltar. Acertei? Então, vamos falar sobre sair de cena. Quando o homem sai de cena, na cabeça dele, ele ganhou
não que ele ganhou, mas ele ganhou pelo fato dele não ter entrado na briga. Ele ganhou pelo fato de não ter sucumbido ao que ele encara como uma provocação. Então, o homem sempre prefere sair de cena. Quando o homem sai de cena, a mulher geralmente sai andando atrás e continua falando e cada vez mais alto. Então, quando o homem sai de cena, a mulher, assim, inclusive o que eu já contei para vocês, né? A mulher, ela não está se sentindo compreendida quando o homem sai de cena. Muito pelo contrário. A mulher fica mais furiosa quando o homem sai de cena, quando ele vira as costas e vai embora. E mesmo que ela xingue, fale, sai daqui, ela não quer que você saia. Ela fala isso porque ela está testando. A mulher gosta do homem que é aquela rocha sólida que fica e encara, porque ele vai achar a solução para a resolução do conflito. Porque ela quer ser dobrada, mas ela só vai ser dobrada quando ela se sentir compreendida. Então, sair de cena não resolve. Se você precisa sair de cena por alguns minutos para respirar e não devolver a agressão, ok. Agora, volte, porque sair de cena e esperar ela se acalmar não resolveu. Esse assunto vai voltar em outra hora, ou ela vai explodir por outro motivo. O que acalma uma mulher é quando ela se sente compreendida e ela vai sendo acalmada, assim, pouco a pouco, porque o homem dela ficou, não entrou no espírito louco da briga dela e foi exatamente procurando o que está errado, o que está errado, o que ela está sentindo para estar reagindo dessa forma. E na hora em que ele acerta, ela vai ceder pouco a pouco até o ponto em que você vai poder abraçar. Tenta abraçar uma mulher furiosa, você não consegue. Agora, na hora em que ela já estiver se acalmando, tudo que ela mais quer é um abraço. Até ela se acalmar. Tem mais comentários aqui, Patu. Vai lendo para mim, por favor. Aí a Bruna botou aqui, meu namorado está concordando. Mônica botou exatamente, estamos adorando. A Mônica é a mulher do Cláudio, que fez a pergunta. Aí, Helena, eu aqui em casa uso muito o não gostei. Aí o outro para. Sim, não gostei, ok, mas você não está dizendo exatamente por que você não gostou, né? Você não está dizendo o que incomodou. A não ser que a outra pessoa te conheça muito bem para saber sobre o que você está falando, é um pouco difícil saber. Então, seria melhor se você dissesse não gostei e explicasse o porquê. Bem, então essa forma de falar... Oi, Patu, desculpa, fala. Acabaram os comentários, pode continuar. Então legal. Então essa forma, né, de você se comunicar nesses tempos em que todos nós estamos um pouco nervosos, é bacana você saber, porque você pode aprender a ouvir diferente. Não só você pode falar melhor, como você pode ouvir melhor. O que vai sair da boca do outro não tem como a gente controlar, mas a gente tem como controlar como a gente vai responder. Então, vocês que estão ouvindo isso aqui agora, vocês têm a capacidade de, na hora que vocês ouvirem alguma coisa que veio atravessado, que veio com uma roupa de crítica, que veio com uma roupa de agressão, que veio com uma roupa de ataque, vocês saibam que por trás disso é só um pedido de ajuda. É alguma coisa que está faltando para aquela pessoa, alguma necessidade importante para ela que não está sendo atendida, alguma coisa que não está sendo cuidada, que é importante para outra pessoa e que está fazendo com que ela sinta alguma coisa que está sendo verbalizado de uma forma que poderia ser melhor, talvez, mas que não foi, porque a gente já está numa pressão danada. Então, é muito normal as pessoas se comunicarem um pouco pior nessa época. Então, o que eu queria é que, a partir de hoje, quando algo acontecer nesse tipo, vocês tenham a consciência de não rebater imediatamente. Tenham a consciência de ouvir, tirar o chapéu de juiz e, ao invés de tentar se defender, se justificar, apenas tentar procurar o que a outra pessoa sentiu para ter falado aquilo e o que é importante para ela que não está sendo guardado, que não está sendo cuidado.
porque aí você vai poder propor alguma ação que de fato seja no caminho da resolução do conflito. Isso se aplica a filhos também, Mari? A qualquer, Patu, qualquer relação, filhos, né? trabalho, chefe, qualquer pessoa. Isso é relacionamento humano. Isso se aplica em qualquer contexto. E aí, então, pegando, ainda falando sobre linguagem, né? Estamos falando de comunicação. Tem um outro conceito que é assim, teria sido tão bom se eu tivesse aprendido antes, mas eu demorei tanto tempo para aprender, que é o seguinte conceito. Imagina se alguém vem no seu ouvido e fale em chinês, eu te amo. A não ser que você fale chinês, obviamente, aquele eu te amo vai soar no seu ouvido como nada. Você não identifica nem que aquilo eu te amo. Aqui poderia ser, pega um copo d'água para mim, por favor. Não desperta absolutamente nenhuma emoção em você porque você não fala essa língua. Você não entende chinês. Se alguém chegar no seu ouvido e falar eu te amo em português, você imediatamente não só entende a mensagem, como ela carrega uma emoção. Ela causa alguma coisa dentro de você quando você ouve, porque é a sua língua mãe, é uma língua que você entende e as palavras vêm carregadas de emoção quando elas são faladas nessa língua. Vamos pegar outras línguas. I love you, je t'aime, ich liebe dich, qualquer uma. Eu posso até falar, mas elas não são a minha língua mãe. Então, quando eu ouço I love you, eu reconheço que aquilo é eu te amo. Eu sei o que está sendo dito. Eu posso até sentir alguma coisa, mas nunca vai ser tão forte como se aquilo tivesse sendo dito em português, que é a minha língua mãe. Com o amor, isso funciona da mesma forma, como se fosse uma língua, como se fosse chinês. Existe um estudo nos Estados Unidos feito por um cara chamado Gary Chapman. Esse foi o estudo da vida dele, que depois virou um livro que inclusive tem a tradução para o português, onde ele trabalhou durante décadas com milhões de casais e ele concluiu que as pessoas, elas amam e elas se sentem amadas em 5 línguas. Vou tentar explicar. Teve uma vez que a gente estava num evento da ONG e tinha um casal. E esse casal não estava se entendendo, não estava se dando bem, inclusive estava lá, né, no nosso retiro. E teve uma hora que a mulher levantou e ela falou: eu não queria outro carro. Eu só queria que ele dissesse que me amava. Na hora que ela falou isso, assim, a minha luz acendeu na hora. Eu falei: caramba, as linguagens do amor. É nisso que esse casal está falhando. Não é que, assim, os casamentos, eles não são desfeitos por falta de amor. Os casamentos são desfeitos de uma incompreensão na comunicação. E a linguagem do amor pode ser um desses motivos. Então, vou usar o exemplo desse casal para começar a explicar. Quando ela falou, eu não queria um carro, como é que esse marido estava demonstrando o amor dele por ela? Comprando presente. Comprou carro, comprou, enfim, nem sei o que ele comprou, mas o carro eu sei que ele comprou. Quando a mulher recebe o carro, provavelmente soou para ela como talvez um GTM. Ela ganhou um carro, então eu não posso dizer que é chinês, né? Porque, afinal de contas, ela tem que ter reconhecido que ela ganhou um carro. Mas não despertou a emoção dela do amor, porque não é a língua que ela não fala a língua dos presentes. O que ela queria eram as palavras. Ela queria que ele dissesse que ele amava. Me faz lembrar do meu segundo casamento, onde o meu ex-marido cansou de falar para mim, falou: Mariana, me dá uma bala Juquinha, mas me dá alguma coisa. E como eu não falo a língua dos presentes, eu não entendia a importância da bala Juquinha para ele. Então, eu nunca nem dei a bala Juquinha e nem dei provavelmente nada mais, porque aquilo para mim não significava muita coisa.
E aí teve uma vez que ele me deu um anel da Gaster super caro, cheio de brilhante, negócio de ouro, lindo anel. E quando eu olhei, quando eu recebi aquele anel, a minha primeira reação foi brigar com ele. Eu falei, meu Deus do céu, mas você gastou esse dinheiro num anel? E eu briguei com ele. Ou seja, percebe bem, ele estava dizendo eu te amo na língua dele, que é a língua dos presentes, e eu, que não falo presentes, aquilo ali soou como chinês para mim. E eu briguei. Eu recusei o presente. Eu queria devolver na loja. Eu acabei ficando com o anel porque não quiseram me dar o dinheiro de volta. Eu tentei devolver e não consegui. Então, geralmente, você dá aquilo que você gostaria de receber. Você assume que o outro quer receber o mesmo que você quer receber. Só que isso não é verdade. Até pode ser que seja verdade, mas não necessariamente é verdade. No meu caso, né, do meu casamento, ficou muito claro para mim que a linguagem do meu ex-marido, que era presentes, a minha linguagem, que eram as palavras de afirmação, um nunca conseguiu dar para o outro aquilo que o outro precisava receber para se sentir amado, para se sentir entendido. Então, você pensa num baldinho do amor. E cada vez que você recebe a demonstração de afeto, de amor, na língua que você entende, imagina que o teu baldinho vai enchendo. Então, provavelmente, se eu tivesse dado uma bala Juquinha por dia para ele, ele teria se sentido o homem mais amado do mundo. E eu nunca dei. E se eu tivesse recebido uma cartinha todo dia, provavelmente eu teria me sentido a mulher mais amada do mundo. Mas ele também não dava. Quando, assim, às vezes eu estava com o meu baldinho tão vazio, né, que eu precisava das palavras, eu vinha e falava assim, a mulher faz isso também, né? Fala, aquela vem toda doce, você me ama? Só para ouvir. Quem precisa de palavras, precisa ouvir. Seja auditivo, seja, se a pessoa é visual, ela vai gostar de receber uma carta, um cartão, mas também são as palavras. E como ele não dava valor para as palavras, ele sempre me respondia, palavras o vento leva. Mariana, deixa de ser idiota, cara. Palavras o vento leva. Porque ele não dava valor para palavras. Então, ele também não dava o que eu precisava para encher meu baldinho. Então, percebe como as pessoas se sentem amadas e entendem o amor de forma diferente. Esse casal, assim, e isso ao longo desses 4 anos, não tem uma vez que eu fale nesse assunto que não caia a ficha de alguém em relação a alguma coisa. Então, já falei das 2 primeiras, né? Presente e palavras de afirmação. As pessoas não ficam esperando um pouco expectativa demais quando você tem que aceitar o outro como ele é e tirar o melhor do outro nisso? Como assim? Explica melhor. Assim, todo mundo cria expectativas com relação ao outro. De repente, o outro não consegue te dar presente, mas te dá outras coisas. Então, você olhar para o outro e tirar o melhor dessa pessoa, que ela pode te dar. De repente, você quer presente, mas o outro é amoroso, te escreve poesia, te faz coisas maravilhosas. Então, você tem que olhar para essa pessoa de um outro jeito. Assim, seria maravilhoso, né? Se funcionasse tão bem de uma forma tão fácil. Porque, geralmente, quando você tem uma das línguas que é muito forte, se você não receber alguma demonstração de afeto daquela língua que você fala, você provavelmente vai se sentir incompleta. Então, é fato que quando você cria a expectativa de que o outro adivinhe o que você quer e o que você precisa, você vai viver a sua vida inteira, né, com expectativas frustradas. Agora, quando a pessoa chega a verbalizar e o outro não entrega por uma simples falta de consciência do que aquilo representa, ou quando a pessoa não sabe receber por uma simples falta de consciência do que aquilo representa, na hora que, assim, agora, depois de hoje, que a gente vai falar sobre as 5 linguagens, quando vocês perceberem uma dessas coisas acontecendo,
rapidamente vocês vão falar, ah, ok, olha aqui, é uma demonstração de amor, que legal, que bonito. Vou aceitar, vou receber. Mesmo que não seja o que mais te causa emoção, mas você começa a ter uma capacidade de apreciar mais o outro. O problema é que quando é chinês, você não consegue nem apreciar porque você de fato não ouve. Você de fato não consegue identificar o valor daquilo. Acabei de dar o meu exemplo, um anel lindo que eu ganhei, em vez de eu agradecer e perceber que era um ato de amor, eu briguei e fui tentar devolver na loja. Ô, Mari, porque, na minha visão, era um dinheiro jogado fora. Tá. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Mas essa analogia com a língua tem a ver com as crenças e acredito ser difícil mudar. Ele não chega a dizer se isso é uma crença, porque uma crença é algo que você pode mudar. Uma crença é alguma coisa que você acredita naquilo, né? Você toma aquilo como verdade, mas aquilo é uma construção e você pode, em algum momento, desfazer aquela crença por alguma coisa que aconteça ou você tomou consciência de alguma coisa. Então, eu não sei se isso é uma crença, porque, de fato, você sente mais impacto de uma forma ou de outra. Quando você... Só pensa na língua mesmo. Quando você ouve eu te amo em português, é mais forte do que quando você ouve eu te amo em italiano. É mais forte, porque é a língua que te toca. Então, eu não acho que isso seja uma crença. Porque uma crença é algo que você pode, de um dia do outro, modificar essa crença. Eu tinha uma crença enorme de que eu era ruim com pessoas. Porque no meu ambiente corporativo, eu mantinha uma distância de pessoas enorme. E ninguém entrava na minha sala para falar comigo, a não ser assuntos profissionais. Eu passei grande parte da minha vida achando que eu era ruim com pessoas. Isso é uma crença. E no momento em que eu me coloquei num outro papel, dentro de uma ONG, ajudando mulheres vítimas de estupro, eu percebi que eu era ótima com pessoas. É uma nova crença que se formou. Então, crenças, elas são modificáveis. Isso aqui, eu não sei até que ponto você modifica a forma como você sente. Então, eu não sei se você pode fazer essa analogia com uma crença. É algo que você tem que identificar dentro de você. Quando foi que você se sentiu mais feliz, mais amada? O que acontecia ou o que tinha que acontecer para você se sentir muito feliz, muito amada, muito completa? Se você lembrar desses momentos em que tudo parecia perfeito, você provavelmente vai identificar o que aconteceu e você vai conseguir associar a uma dessas 5 línguas. E também, ele chama de língua, mas poderia chamar de qualquer coisa, né? Não é exatamente uma língua, mas é uma forma em que você, enquanto ser humano único, reconhece dentro de você o amor. Talvez você pode ter sido influenciada pelos seus pais, talvez, mas assim, eu acho que tentar entender da onde vem é menos importante do que tentar entender qual é a língua que você fala, ou seja, o que você precisa receber para se sentir bem e qual é a língua que seu parceiro fala, para que você possa dar também o que faz com que ele se sinta bem. Esse conceito também, assim, ele não é para manipular ou para criar amor onde não existe. Ele é simplesmente uma forma de você acertar melhor quando você já tem toda a boa intenção do mundo. Meu ex-marido me deu o anel, toda a boa intenção do mundo, mas ele não conseguiu acertar e eu não tive a sabedoria de receber. Então, aqui é só porque vocês podem se amar loucamente, mas vocês estão, assim, total curto-circuito de como se demonstra isso e como o outro recebe isso. Então, aqui é só um ajuste fino na sintonia. É verdade. Tem toda a razão. E tem que aceitar o outro como é. Eu sou casada há 30 anos, eu estou com meu marido, e ele é o cara mais romântico, escreve poesia, é o cara anti-presente, e eu já sou o oposto. Eu gosto de presente, sou materialista, mas eu aceito ele e tiro o melhor dele. Porque, poxa, um cara fiel, romântico, amigo, super pai, onde eu vou arranjar? Nunca. Pai das minhas filhas, quer dizer,
Então você tem que tirar o melhor das pessoas. Não né? tem juízo de valor. Já fizeram essa pergunta antes, não é? A pessoa gostar de presente não quer dizer que a pessoa é materialista, fútil, nada disso. Não tem juízo de valor nesse conceito. O que importa é você saber o que você tem que fazer para que seu marido se sinta amado e o seu marido saber o que ele pode fazer para que você se sinta amada. Se você gosta de presente, ele pode te dar presente. Se ele gosta das palavras, você pode dar as palavras. Então, é muito mais fácil acertar quando você, de fato, sabe o que agrada o outro. E isso não é algo óbvio também. Isso fica, assim... Meus pais são casados há 50 anos e quando minha mãe ouviu isso, chamou meu pai para ouvir. E meu pai errou. Meu pai errou. Meu pai falou, a Ana adora presente. Minha mãe quase chorou, coitada. Porque também a língua dela também não é presente. Então, assim, nem 50 anos de convivência, mas é aquela convivência sem ter essa consciência que não é intuitiva. Eu também não teria aprendido. Não é intuitivo. Não é algo que você pensa e descobre sozinho. Agora, na hora em que te falam, você entende de primeira e é muito fácil ver depois disso. Tem aqui, vamos lá, perguntas. E o contato físico é uma linguagem de amor? Com certeza. Podemos falar dela agora. Então, a gente falou de palavras. A gente falou de presentes e palavras. Isso. Podemos falar, então, contato físico, com certeza. Tem pessoas que amam andar de mão dada, tem pessoas que odeiam andar de mão dada. Eu tive um namorado, há anos atrás, que ele odiava andar de mão dada. E por um tempo eu fiquei grilada. Eu falei, gente, você não está me escondendo. Ele não quer me assumir, não é possível. Porque o mais normal é que as pessoas tenham duas línguas. Uma muito forte e uma secundária também bastante forte. E a minha segunda é o contato físico, o toque físico. Então, para mim, era importante andar de mão dada. E o sujeito não me dava a mão. Então, quer dizer, tem pessoas que também gostam ou não gostam. A gente teve um exemplo num dos workshops, que era um casal também, e que quando eu expliquei esse conceito, o cara falou, nossa, cara, a minha mulher, ela fica, quando a gente vai dormir, ela fica se chegando para perto de mim, se encostando em mim, ela parece um gato. Uma coisa, e eu fico dando umas bundadas para ela sair pro lado dela. Na hora que eu falei isso, assim, o cara percebeu na hora. O que a mulher dele queria e precisa é o contato físico. Ela precisa dormir sentindo o contato para ela se sentir bem, para ela se sentir amada. E o cara que odiava isso ficava o tempo inteiro rejeitando a mulher, falando: chega para lá, você parece um gato, chega para lá. Ele não conseguia entender que ela precisava daquilo. Agora ele entende. Então agora ele pode ficar lá 5, 10 minutos com ela. Depois, obviamente, não é assim, ele não é obrigada a dormir a noite inteira de conchinha, mas pelo menos ele sabe que aquilo ali para ela é importante e tem valor. Então, o toque físico é uma linguagem também. Você percebe isso na rua. Casais que ficam muito bem separados um do outro e outros casais que não se desgrudam em nenhum momento. Tá sempre um abraçado no outro. Então, toque físico, com certeza, é uma das 5 línguas. Mari, tem uma pergunta aqui. Manda lá. Me mandaram no WhatsApp, por isso que eu vou... Você pode indicar onde encontrar o teste das 5 linguagens do amor para que o marido e mulher possam descobrir a linguagem do amor do outro e pais e filhos também? Isso. Teve uma aqui também, se isso serve para pais e filhos ou se é só para casais. Isso serve para pais e filhos. Tem um livro específico das 5 linguagens do amor para filhos, para crianças. E, inclusive, o perigo disso é o seguinte: imagina que para um filho a linguagem seja, sei lá, toque físico, e para o outro filho a linguagem seja presente. E imagina que os pais, né, não sabem disso e eles tratam os filhos exatamente iguais. Porque a gente não aprende que o que dá para um dá para o outro, o que faz com um faz com o outro. Então, se esses pais, se eles só derem presentes, por exemplo, para os dois, um vai se sentir muito feliz, muito amado, e o outro não.
E o outro vai achar que o papai e mamãe amam mais o meu irmãozinho, porque o meu irmãozinho está super feliz, se sente muito amado e eu não. Ou se esses pais, né, se sempre é o toque físico a recompensa, se dormem juntos na cama, enfim, se ficam juntos no jantar, ou o que seja, enfim, qualquer exemplo. E nunca dá presente. O irmãozinho que precisa do toque físico vai se sentir super feliz, super amado. E o outro vai sentir sempre que o baldinho dele está vazio, porque ele não está ganhando os presentes que ele precisava ganhar. Então, para quem tem mais de um filho, é fundamental conseguir identificar o que faz o filho feliz, porque não necessariamente é a mesma coisa. Então, não necessariamente você dar a mesma coisa para ambos significa que ambos vão se sentir amados da mesma forma. Porque se as linguagens forem diferentes, talvez isso não aconteça. Então, existe esse livro para filhos. Então, pode, assim, quem quiser estudar mais sobre isso, pode ler esse livro para filhos. E qual era o outro? Casais, qual seria assim, se os casais quiserem testar para melhorar a relação deles? Isso é um estudo gigantesco. Então, assim, do Gary Chapman, provavelmente tem. Na verdade, eu nunca pesquisei, porque para mim foi tão fácil identificar o meu e o dos meus parceiros, né, tanto do meu ex-marido como do meu atual marido, que eu não precisei de nenhum teste, eu não preciso responder nenhuma múltipla escolha, é só você prestar atenção no comportamento do outro, que provavelmente ele vai dar o que ele quer receber. Então, se você prestar atenção no que ele está te dando, você vai provavelmente pescar o que ele gostaria de receber, porque a gente sempre dá o que a gente gostaria de receber. E aí você pode começar a dar essa coisa que você está recebendo, e se não for a coisa que te faz inteiramente feliz, você pode ir aos poucos ir comunicando o que é que te faz feliz. E se você falar, eu não sei, porque assim, não, eu gosto dos 5. Ok, eu também gosto dos 5. Talvez não presente, mas até gosto. Assim, atualmente eu até aprendi a gostar. Então, todo mundo gosta dos 5, mas sempre vai ter 1 ou 2 que são muito mais fortes, que realmente faz o teu coração palpitar. Então, é só você lembrar quando foi que o teu coração palpitou de emoção, quando é que ele palpita, quando é que ele sai do peito. E aí você vai saber qual é a tua linguagem. Então, se tem algum teste na internet, eu não sei, eu nunca procurei. Talvez até tenha, mas eu acho que é muito mais rica, ao invés de você responder uma múltipla escolha e esperar que o computador tabule a sua resposta, é muito mais rica a experiência se você realmente observar, porque você vai perceber. Com isso, eu vou introduzir a quarta linguagem que como eu falei, né? Eu casei pela 3ª vez, espero, assim, não vai ser a última da minha vida. Assim, acho que eu já aprendi o suficiente para conseguir ser feliz e fazer alguém feliz. E não foi difícil também perceber que a linguagem dele era a linguagem dos atos de serviço. Vou contar o episódio onde eu tive certeza. Eu estava indo para um seminário em São Paulo e seria um daqueles seminários pauleira, né? Que você fica a noite toda, sai de madrugada, começa no outro dia cedíssimo, tem 40 minutos para almoço, aquela exaustão física e mental que todos esses seminários de transformação, eles têm mais ou menos o mesmo formato, porque é o que precisa acontecer para que a tua defesa abaixe e você abre a janela que é onde a transformação acontece, que é quando o seu consciente já está tão cansado que você abre mão um pouco das suas defesas. Então, todos esses eventos, eles têm o mesmo formato. Horas insanas, pouca comida, pouco sono. Então, eu estava num desses. E aí, seria em São Paulo, e eu falei pro meu marido, eu vou de avião, você não precisa ir. Eu não vou ter nada de tempo com você. Fica aqui no Rio e eu vou sozinha de avião. E lá eu me viro, assim, eu pego um Uber. E aí ele falou, não, a gente vai de carro, porque
de carro, eu posso te levar para almoçar, para você comer um pouquinho melhor nesses 40 minutos. E eu posso te pegar no seminário de madrugada, para você não voltar para o hotel de madrugada sozinha. E eu te levo de manhã, no dia seguinte. Eu fiquei olhando, assim, se eu não soubesse das linguagens do amor, se fosse a antiga Mariana, provavelmente eu teria falado, você tá doido? Lógico que não precisa. Imagina! Fica aí, deixa que eu vou. Provavelmente é o que eu teria falado. Eu não teria identificado que o que ele estava querendo me fazer era me servir. Porque essa é a forma como ele fala, eu te amo. Ele não fala eu te amo com as palavras, tanto quanto ele fala eu te amo com os atos de serviço. Me ajudar. Não seria mais um cuidado, Mariana, do que um serviço? É um cuidado com você, te dar atenção, é fazer com que você chegue no lugar em segurança. Se você quiser chamar de cuidado, se vocês quiserem chamar de cuidado, ok. Se você quiser chamar de cuidado, pode ser cuidado. Mas é sempre aquela atenção e aquela disponibilidade e aquele cuidado, pode ser, de estar ajudando para que o outro, aquilo que o outro eventualmente possa estar precisando naquele momento. Mesmo que o outro não tenha te pedido nada. Então, se você quiser chamar de cuidado, ok. Mas assim, eu acho que é muito mostrando assim, olha como eu me importo com você. Como eu cuido de você. Patu, não sei se é uma demonstração clara, não. Eu acho que não é uma demonstração de você querer mostrar para o outro quanto você é bom. De fato, a pessoa se sente bem quando ela é servida. Então, ela também quer servir de volta porque ela quer que o parceiro também se sinta bem. Ela não imagina que talvez para o parceiro aquilo ali seja uma insanidade. Se eu fosse a antiga Mariana, eu estava falando, insano isso, óbvio que não, fica aí. Mas, como para ele é o que faria ele feliz se ele recebesse cuidado, atenção, etc., é o que ele dá. Aqui tem tantos exemplos. Quando eu falei isso também, vou contar alguns dos exemplos. Era um casal, eram duas mulheres, e quando eu contei isso também, uma delas falou, a minha parceira o tempo inteiro me pede carona. E eu acho um saco, porque ela podia muito bem pegar um Uber. Por que ela tá me pedindo carona? Pega um Uber. E aí ela percebeu. Quando eu expliquei esse assunto, ela percebeu. O ato de pedir carona não é eu não posso pagar o Uber, vem aqui me buscar. Ou, eu tô com preguiça, vem aqui me buscar. Não é. O ato de pedir carona é, eu tô com meu baldinho vazio, eu tô precisando de amor. Vem aqui cuidar de mim. Me pega e me leva sei lá onde. Teve um outro caso também, que era um casal que adorava fazer churrasco. Adorava receber em casa, fazia churrasco. O marido cozinhava para todo mundo, ficava o dia inteiro no churrasco, do lado de todo mundo, ali na churrasqueira, servia todo mundo, a festa rolava na casa, era uma maravilha. Aí, chegava 2h da manhã, na hora que a festa terminava, ele virava para a mulher e falava, meu bem, faz um pratinho de comida para mim. O que vocês acham que acontecia? Alguém arrisca? Ela devia dar um ataque, né? Ataque. Conheço bem o tipo. Ataque. Como assim? Você passou o dia todo do lado da churrasqueira. Por que você não comeu? Eu tô exausta. Churrasqueira não come. São 2h da manhã. Você ainda quer que eu te sirva? Você acha que eu sou sua empregada? Ataque. Nesse dia, eu não precisei nem terminar a explicação. Ela saiu, ela levantou chorando do workshop, pegou com o telefone na mão e foi lá fora ligar para o marido, se desculpando, porque ela não, até aquele momento, ela nunca tinha percebido que ele não pedia o pratinho de comida porque ele é preguiçoso, porque ele é, sei lá o quê, nem sei o que ela pensava. Ele pediu o pratinho de comida porque foi na hora que ele parou, que ele relaxou e ele falou, amor, vem aqui me amar um pouquinho. Me serve. Devia ser cuidado, né? Exatamente.
E aí também já recebi comentários do tipo, mas isso é submissão. Acabei de receber essa pergunta. Esse cuidado não insinua dominação ou controle também? Absolutamente não. Cuidado é cuidado. Oi? Quando tem amor, você ama seu filho, você não faz tudo por ele. Você ama seu marido, você não faz tudo. Quando tem amor, não é submissão. Exatamente. Essa é a inteligência de você tirar o melhor dos relacionamentos. Exatamente. A submissão, você interpreta dessa forma exatamente quando você não consegue cogitar a possibilidade do amor ser demonstrado dessa forma. Provavelmente não é o ato, não é algo que você sentiria. Então, como você não consegue sentir, você não consegue conceber que talvez o outro sinta. Então, você fala, nossa, tá querendo me dominar, tá me tratando como empregada, tá querendo que eu sirva, tá querendo que eu faça isso, que eu faça aquilo. Teve um outro exemplo do marido que pediu um copo d'água. E ela falava, mas que preguiçoso, ele tá mais perto da cozinha do que eu. Por que ele precisa de um copo d'água? Por que tem que ser eu que tenho que pegar? Vai lá, levanta e pega. E ela também percebeu que a língua desse marido eram os atos de serviço. Então, se a gente der o significado de que isso é submissão, a gente vai estar sempre com o pé atrás e não querendo fazer e recusando, porque nenhuma de nós aqui nasceu para ser submissa. Agora, na hora que você enxergar e que você entender que talvez essa seja a forma como o teu parceiro, o teu marido se sente cuidado, amado, enxergado, imagina um soldado que acabou um dia de batalha e que ele deitou ali cansado, exausto, e que ele pede para você, cuida de mim, eu tô cansado, foi um dia de batalha, amanhã só você consegue me renovar, cuida de mim, por favor, me traz um copo d'água. Se você imaginar por esse lado, né, da mulher que cuida do seu homem que sai para a batalha todo dia, você consegue servir com um sorriso nos olhos e com um amor dentro do coração. Então, não confundam ato de serviço com controle ou submissão, porque absolutamente não é. Vem realmente do fundo do coração. Agora, acontece muito hoje em dia, porque talvez tem muita mulher que se sinta assim, porque ela também sai para a batalha, né? Não tem mais só essa relação do homem que sai para a batalha. A mulher também, né? Claro. Então... uma mulher que vive exausta é uma mulher que tem muita dificuldade em deixar a energia feminina dela transbordar. Exatamente o que ela tem de único, de melhor, né? Que é aquela energia feminina que faz de uma casa um lar, porque ela conecta todo mundo, é ela responsável pela energia, pela harmonia dentro daquele lugar, é sempre a mulher. Então, quando ela está em igualdade, né, com o homem, ou às vezes até numa posição superior, da porta para fora, e que ela chega dentro de casa e ela está ainda, ela está mais exausta do que o próprio marido, é muito difícil. Então, eu acho que isso também, Paola, mostra por que os relacionamentos também eles bagunçaram um pouco nessa nossa sociedade atual, onde homens e mulheres ocupam os mesmos espaços e exercem as mesmas funções da porta para fora. Essa igualdade da porta para fora bagunçou um pouquinho da porta para dentro. Então, mas você tem toda a razão, é uma dificuldade grande quando a mulher não consegue servir por pura exaustão. E isso vai para os dois lados, não é? Isso não é algo que só os homens querem ser servidos, não. Teve um outro exemplo, vou até contar isso também. Isso já era uma senhora. Era uma senhora que ela tinha sido casada, ela tinha se separado e anos depois ela voltou para o marido. E ela contou. O que ela mais gostava no marido, para quem ela voltou, ela reatou o casamento, é que ela era servida por ele. Ele cozinhava para ela, ele cuidava da louça, ele cozinhava, ele fazia massagem no pé dela e ela adorava isso. Então, a linguagem dessa mulher eram os atos de serviço. E ela adorava ser cuidada pelo seu homem. Então, não pense que isso tem relação com gênero. Não tem. Ou com sexo. Não tem. Isso funciona para os dois lados.
Tem mais alguma pergunta ou posso entrar na última linguagem? Não, falei de só 4. uma pessoa aqui que teve que sair, falou tem que sair. Obrigada, adorei. Realmente o amor é uma expressão e aparece de várias formas. Muito material para se pensar. Obrigada. Ah, legal. Então vamos falar sobre a última. Oi? Posso falar sobre a última? Pode. Ah, tá. Então vamos falar sobre a última linguagem. A última também talvez seja muito óbvia, que é tempo de qualidade. O que significa tempo de qualidade? Significa que nos 5 minutos que você tiver comigo, você vai estar só comigo. Você não vai estar assistindo televisão, vendo jornal, vendo telefone, respondendo e-mail. Você não vai estar pensando nas 15 coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Você não vai estar pensando nas contas que você tem para pagar. Tempo de qualidade significa você estar conectada com a outra pessoa, só com ela. E nos dias de hoje, isso é cada vez mais difícil. A gente está dentro do mesmo espaço e é como se a gente estivesse em outra cidade, porque a gente não para, de fato, se conectar com a pessoa. Então, para quem precisa desse tempo, que seja uma atenção só para ela, que não tenha mais nada que interfira, não tem filhos, não tem problema da casa, não tem nada. Eu preciso de um tempo para mim. É uma outra forma que a pessoa pede amor, né? Pedindo esse tempo junto e que ela se sente amada. Quando ela recebe essa atenção dessa forma que ela é completamente focada só naquele tempo, independente de quanto tempo seja. Então, não tem fórmula mágica, não tem 1 hora, 10 horas, 5 minutos, não tem. Isso varia de pessoa para pessoa. Outras precisam de mais, outras precisam de menos. Mas a questão é, quando você estiver comigo, eu quero que você esteja só comigo, de corpo e alma comigo. Eu não quero que a sua cabeça esteja em outro lugar. Então, essas são as 5 formas como as pessoas sentem o amor. E eu acho que tem 2... nos meus workshops, eu gosto de fazer como se fosse uma seta, onde eu pergunto em qual grau você está. Assim, se a gente pudesse botar de 0 a 10, o quanto você se sente amada, de 0 a 10. E depois a gente tenta identificar qual das linguagens. Quando é que você se sente mais feliz? Então, eu consigo encaminhar uma língua própria de cada uma das formas aqui, das 5 formas, que também, quando a pessoa ouve aquilo, é como se fosse música para o ouvido dela. E aí ela consegue identificar o que realmente ela gosta de receber. Então, essas distinções, elas são úteis para que você saiba, obviamente, o que te faz feliz e que você saiba também apreciar e aprender a enxergar quando o amor é dado para você de uma forma que antes era chinês. Então, agora você pode identificar que aquilo ali é uma demonstração de amor, não é mais chinês. E também te possibilita acertar um pouco melhor no alvo da pessoa que está contigo. Senão você pode amar loucamente, mas se você não consegue acertar no alvo do que a pessoa precisa receber, ela sempre vai ter aquele baldinho vazio, aquela sensação de que podia ser melhor. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. O que é importante é assim, uma não anula a outra, né? As 5 são importantes, é só qual que pesa mais, né? Sim, todo mundo provavelmente gosta de tudo, mas sempre vai ter algo mais forte. Então, sim, uma não anula a outra. Só que, por exemplo, no meu caso, eu falei, presente era algo que não me tocava de forma alguma, a ponto de eu não saber receber. Então, não é que não anula, mas para algumas pessoas elas vão gostar das 5, outras pessoas não vão dar o menor valor a algumas delas. E você pode estar passando a vida achando que está abafando, né? Comprando rosas para sua namorada e talvez aquilo para ela não signifique absolutamente nada. Então, é realmente você saber o que toca o outro. E sempre tem 1 ou 2 que são mais fortes. Apesar dos 5 poderem estar presentes, sempre vai ter 1 ou 2 que vão falar mais alto. Com certeza. Ótimo, Mária.
Ótimo, são 9h30. Eu acho que, assim, o que você deixaria de recado? Uma mensagem positiva, porque eu acho que a gente está precisando nesse momento. O que você deixaria de mensagem para quem está aqui na live? Eu acho que esse momento é, na verdade, uma oportunidade. É uma oportunidade. E trazendo para o contexto dos relacionamentos, né, que é o que a gente está falando hoje, é uma oportunidade de você conhecer a pessoa que está com você muito mais do que uma circunstância normal, de uma rotina do dia a dia, teria sido capaz de criar. Então, ao invés de deixar as dificuldades do convívio falarem mais alto, eu acho que é uma oportunidade de você realmente conhecer quem está do seu lado. O que importa para ela? Você tá, assim, é só observar. Então, eu acho bacana estudar comportamento humano porque cada vez você consegue enxergar mais longe. Cada vez você consegue perceber mais nuances. E, como eu falei, né, as coisas não são intuitivas, então não é que o tempo, com o teste, não, com o tempo eu vou conhecer fulano de tal. Não, o tempo não vai te fazer conhecer. O tempo vai fazer com que os padrões se repitam. Então, assim, como no meu caso, né, vários relacionamentos que não deram certo porque, na verdade, os padrões se repetiam. Então, você muda de parceiro, mas a coisa acontece de novo, porque você não mudou a forma como você se relaciona com o outro. Então, as coisas tendem a se repetir. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é uma grande oportunidade de você realmente aprender a olhar com outros olhos para quem está do seu lado, aprender a olhar o que importa, aprender a alinhar valores. Então, eu tô adorando ficar em casa com meu marido, com meu filho, porque é uma convivência muito mais próxima do que jamais poderia ter sido se isso tudo não tivesse acontecendo. Então, é a tal história, né? O significado é você que dá. Os fatos estão aí, os fatos são os mesmos. Para algumas pessoas, isso pode significar o fim do mundo, se você der esse significado, e de fato você pode enxergar isso como sendo o fim do mundo, ou você pode enxergar como uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de melhorar em algum aspecto, pode ser pequenininho, mas se tiver alguma melhora em alguma coisa, já é algo que vale a pena. Então, eu acho que essa é a mensagem, é não deixar essa mensagem ruim, né, que a gente ouve nos noticiários o tempo inteiro, até porque o ser humano ele é mais atraído pelo ruim. Não é à toa que os jornais são construídos dessa forma. O ser humano ele tende a prestar mais atenção no que é ruim. É uma questão de sobrevivência. Então, é a gente desviar um pouquinho o olhar do que é ruim e olhar para o que é bom e olhar para outras formas de transformar outros aspectos que antes a gente nunca soube como lidar. Então, eu vejo isso tudo como uma grande oportunidade, Patu. Assim, é claro que tem o estresse do acúmulo de trabalho, né, de mais tarefas, etc. e tal, mas não deixar chegar num pico de exaustão completa e aproveitar esse momento como uma grande oportunidade. Outro dia eu botei uma foto do meu filho no Instagram, a gente mora numa cobertura, eu tenho uma piscina, e o meu filho tem que varrer as folhas dali do quintalzinho. Para muitas crianças, isso seria um castigo, né? Minha mãe me botou para varrer as folhas, isso seria um castigo. Aí, essa semana, teve uma ventania aqui em casa e tinha muita folha no chão. E aí ele terminou de varrer e ele falou, mamãe, tira uma foto minha aqui com essas folhas e com a vassoura. Aí eu falei, meu filho? Ele falou, foi meu recorde. E eu tirei. Então, ele sorrindo com a vassoura na mão, com um montinho de folha na frente dele e ele sorrindo porque foi o recorde dele das folhas varridas do chão. Então, assim, como a gente vive a vida é como os nossos filhos veem a vida, porque a gente influencia nossos filhos, quer a gente queira ou quer a gente não queira, e tudo tem uma forma de, assim, o significado, ele é, de novo, uma impressão digital. O fato está aí, como você vai interpretar esse fato depende única e exclusivamente de você. Então, o meu filho viu o recorde dele que ele bateu em varrer aquela quantidade de folhas. Então, eu fiquei muito feliz de ver que está funcionando. Muito bom, Mari. Muito bom mesmo. Tem aqui o recado do Cláudio. Excelente encontro promovido pela Gelt. Obrigada, Mariana e Gelt. A gente recebeu muita mensagem de WhatsApp aqui de agradecimento. Sim,
Obrigado pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo de ajudar as pessoas, assim, é fantástico. E, gente, vamos procurar os nossos recordes aqui dentro de casa, né? Porque é o que a gente tem para fazer na quarentena. Exatamente, é o que a gente tem para fazer. Obrigada a todos, saúde, se cuidem. Obrigada, Espero Mari. que a gente tenha ajudado de alguma forma com a Mari aí, passando ensinamento para todos. Muita gente também aqui agradecendo, Mari. Muita gente falou assim, poxa, me fez ver com outro olhar, muito obrigada. Então, realmente, acho que você conseguiu passar bem a mensagem. E é isso, que todos fiquem bem, que a gente passe aí esse convívio, tirando a melhor experiência e com alegria sempre, né? Peraí, só antes de terminar, a Débora botou aqui, amando, pede para resumir as 5 formas de amor. Então, fala rapidinho, Mário. Vamos lá. Ana Paula, teste. Palavras de afirmação, presentes, toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade. É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.